Boas pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar a reagir à captura de Nicolás Maduro, explicada por Ernesto Reis. Passem lá no canal e ajudem, deem a subscrição. Se quiserem aproveitar também para deixar a subscrição no nosso canal, eu agradeço e ajudam muito. Vamos reagir ao ponto de vista dele. Atenção que não vou estar aqui a dizer se foi certo ou se foi errado, estou apenas aqui para reagir ao vídeo e à opinião de Ernesto Reis. Por isso, vamos lá começar. Do momento é a captura do Nicolás Maduro, que foi divulgada como uma operação feita por forças americanas na madrugada do dia 3 de janeiro de 2026. E eu sei o que você deve estar pensando. Como é que isso aconteceu? Quem entrou lá? Como ninguém viu? E por que essa foto que saiu parece tão planejada? Hoje eu não vou discutir se foi certo ou se foi errado. Antes de mais, só quero dizer uma coisa. O fato de treino do Nicolás Maduro é 5 estrelas. Gosto do fato de treino. Vou fazer uma coisa que quase ninguém faz, porque quase ninguém tem o repertório necessário para fazer isso. Eu vou te mostrar o que a imagem e os detalhes técnicos dizem sobre a perspectiva de um veterano das Forças Especiais. Mas antes eu preciso te falar uma coisa rápida, mas muito importante. Eu não vou falar aqui nada sigiloso, até porque eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Tal e qual, era isto que eu vos queria dizer. Eu vou estar simplesmente a dar a minha opinião acerca deste vídeo, assim como o Ernesto está a dar. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em fonte aberta, em coisa que já saiu em notícia, imagem, vídeo, comunicado público. A diferença vai ser o ângulo que vai ser analisado. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Ernesto Reis, eu sou um veterano das Forças Especiais brasileiras e depois de 18 anos de serviço, eu pedi demissão do serviço ativo no posto de major e me mudei para os Estados Unidos, onde eu vivo hoje com a minha família. Hoje eu compartilho a mentalidade das Forças Especiais, construindo as mentes mais fortes, mais resilientes e mais influentes dessa geração. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, para não perder os próximos vídeos. Aproveitem e também subscrevam o nosso, não é? Exatamente, aproveitem e também subscrevam o nosso, se não se importarem, não custa nada. Eu vou colocar aqui no canal. A primeira coisa que eu vou Gosto te de ti, falar Ernesto, gosto é que de ti, toda pá. operação dessa magnitude tem uma regra. O mundo vê o espetáculo, mas a verdade mora no procedimento. E é isso que eu vou te ensinar a enxergar aqui nesse vídeo. Porque nessa foto do Maduro, não é só um homem preso. Tem muitos detalhes ali que mostram método. Por exemplo, por que ele está vendado com óculos de proteção e proteção no ouvido? Por que ele aparece segurando uma garrafa d'água aberta? Por que tem marcação no pescoço dele como se aquilo fosse um código? E por que a postura dele parece controlada e não improvisada? E tem outra pergunta que quase ninguém faz. Por que usar uma unidade militar de elite numa captura desse tamanho, em vez de deixar com a CIA ou com o DEA? Para essa análise ficar mais didática, eu vou dividir ela em 3 fases. Primeiro, preparação. O que precisa acontecer meses antes para uma operação dessa ser possível? Segundo, execução. O que a foto e os detalhes indicam sobre o tipo de procedimento que foi usado. E o terceiro, pós-ação. Por que a captura é só metade do trabalho e o resto vira um jogo jurídico e de mensagem para o mundo? Eu já vou te dar um spoiler. O detalhe mais importante não é a arma, não é o helicóptero, não é a tropa utilizada. É uma coisa muito discreta. E quando você entender, você vai começar a enxergar essa operação de uma outra forma. Até no jeito que o mundo conta essa história. Vamos começar pela preparação, porque é a parte que ninguém olha, mas é nela que qualquer missão quase sempre é decidida. Quando uma operação desse nível acontece, muita gente acha que tudo começa na madrugada da ação, às 3 da manhã, mas não. A captura de um alvo, como Nicolás Maduro, começa meses antes, longe de helicóptero, longe de tiro, longe de câmera. Começa com uma pergunta que define tudo. Isso pode ser feito sem virar uma guerra aberta? Se a resposta for não, a missão já morre ali. Então eu vou analisar 5 pontos dessa preparação, tá? Primeiro ponto, a inteligência não busca só alvo, busca o sistema inteiro. Segundo reportagem do New York Times, o trabalho de inteligência começou ainda em agosto de 2025, com agentes da CIA infiltrados no país. E aqui tem um erro comum de interpretação. Eles não estavam lá levantando apenas onde Maduro estava. Eles estavam levantando tudo, rotina, deslocamento, quem entra, quem sai, tempo de resposta da guarda, quem dá ordens a quem, quais as unidades que são leais de verdade.
Quais obedecem só por medo? E certamente que tiveram ajuda de alguém de lá, não é? Certamente. Quais só cumprem um protocolo? Em forças especiais, você não ataca pessoas, você mapeia os sistemas, porque o alvo só existe quando o sistema funciona. E quanto mais previsível esse sistema fica, mais curta pode ser a operação. O segundo ponto, anéis de proteção não servem só para proteger, servem para atrasar. Todo chefe de Estado tem camadas de segurança. O que muda é o tempo. Quanto tempo até alguém perceber algo errado? Quanto tempo até alguém reagir? Quanto tempo até alguém comunicar? A inteligência não pergunta se eles conseguem reagir. Ela pergunta em quanto tempo eles conseguem reagir. Se a resposta for lenta, a missão é viável. Se a resposta for rápida demais, a missão é abortada. É bem simples. O terceiro ponto, movimento militar também prepara a opinião pública. Esse é um ponto que quase ninguém fala, né? Enquanto a inteligência trabalhava em solo, no campo, o Comando Sul dos Estados Unidos movimentava meios no Caribe, navios, aeronaves, drones. Na superfície parecia uma rotina, né? Mas isso tem três funções claras: testar a reação internacional, normalizar a presença militar e medir o ruído político. Quando você movimenta meios e nada acontece, você aprende. Quando tem reação exagerada, você recalcula. Operações desse nível não são só militares, elas são militares, jurídicas, psicológicas, tudo ao mesmo tempo. Antes de capturar o alvo, é preciso saber quem vai gritar e quem vai ficar em silêncio. Quarto ponto, a escuridão não foi escolhida, não foi coincidência. Outro detalhe técnico fundamental, a escolha da noite de lua nova. Escuridão quase total. Para um soldado comum, isso é uma desvantagem, mas para a Força Delta, é uma superioridade absoluta. Eles operam Exatamente. com óculos de visão noturna GPNVG-18, aqueles famosos óculos de 4 lentes. E isso muda tudo. Porque enquanto um NVG comum entrega visão limitada, esse sistema oferece um campo de visão ampliado. É quase panorâmico. Na prática, eles Exatamente. enxergam movimento periférico. Eles chegarem lá durante a missão com esse NVG, imagino os inimigos deles. Nem, a não verem nadinha mesmo no meio da noite, né? Na escuridão que estava. Claro que eles com aqueles óculos na NVG têm sempre vantagem, a menos que do outro lado também haja tecnologia parecida, mas à partida eles teriam melhor tecnologia e muito mais bem preparados. Aliás, se isto foi preparado meses antes, que deve ter sido, e não devem ter sido poucos, claro que eles já iam em superioridade para qualquer parte da missão. Eles enxergam com profundidade, enxergam a coordenação que está acontecendo no ambiente. O outro lado não enxerga nada. Isso não é simplesmente coragem, é uma tecnologia Exatamente. aplicada com muito treinamento. A escuridão não protegeu o alvo, protegeu os operadores. O quinto ponto, treinar sem saber como a missão vai acontecer. Aqui está o coração da preparação. Eles não treinaram um plano, eles treinaram todos os planos possíveis. Helicóptero furtivo, infiltração a pé, extração curta, extração longa, falha de comunicação, mudança de local de última hora. O como só é definido no final, mas o corpo já está pronto para qualquer cenário. Por isso, quando o sinal verde vem, não existe discussão, debate, existe execução. E quando tudo isso se junta, inteligência profunda, opinião pública mapeada, treino exaustivo, escuridão escolhida a dedo, a operação já estava decidida antes mesmo dela começar. Agora, preste atenção, porque toda essa preparação só faz sentido quando você olha para a execução. E é aqui que essa imagem, divulgada ao mundo, começa a falar mais do que qualquer comunicado oficial que foi feito. Então vamos analisar agora a execução. Tá? A tropa escolhida para o trabalho pesado não foi por acaso, foi a Força Delta, também chamada de The Unit ou CAG por eles. A gente está falando da elite da elite, os mesmos caras que capturaram Saddam Hussein. Eles conduzem operações de alto valor em território hostil há muitas décadas. Mas a parte mais impressionante acontece nos campos de treinamento deles. A tropa de elite escolhida para a missão não ficou parada. Ela provavelmente, em bases em Porto Rico ou na região da Flórida, que tem um clima de selva parecido com o da Venezuela, eles construíram réplicas dos locais onde o alvo poderia estar. Se quiserem, eu deixo depois num próximo vídeo estas construções que ele está a falar para exemplificarem mais ou menos a missão. Treinaram lá nesses compartimentos feitos por ele para simular mesmo o sítio onde ia estar Nicolás Maduro. Se quiserem, eu num próximo vídeo eu trago mesmo um conteúdo mais a fundo sobre esses edifícios. E eles não chegam lá sozinhos. Quem levou essa tropa até o alvo
foram os 160 Regimento de Operações Especiais, os Night Stalkers. São pilotos que sabem voar helicópteros gigantes, como se fosse uma extensão do próprio corpo Baixa deles, altitude. a poucos metros do chão, Exatamente. no escuro total. Por que que isso importa? Porque em operações desse nível, o maior risco não é o inimigo, o maior risco é o deslocamento. A execução não foi um evento, ela foi uma sequência cronometrada. Essa operação não aconteceu de uma vez, do nada, ela foi dividida em fases relâmpago, cada uma com uma função bem clara. Eu vou analisar aqui 5 dessas fases. Primeiro, o cegamento. Antes de qualquer helicóptero cruzar a fronteira, o espaço aéreo precisava ficar cego. Drones e aeronaves furtivas realizaram ataques Estratégicos. cirúrgicos em Exatamente. radares e baterias antiaéreas que ficavam próximas a Caracas. Isso não era para destruir a cidade, era para abrir um corredor invisível. Se vocês virem nos primeiros vídeos que saíram em jornais e histórias do Instagram, e do TikTok e do YouTube, os ataques que vocês veem é isto que ele está a falar. Porque a ideia deles não era atacar o povo sequer, era só partes militares para conseguirem concretizar a missão, e foi efetuada com sucesso, da maneira que ele está a dizer, em sítios estratégicos e cirúrgicos. Sem radar, sem alerta, sem tempo de reação. Exatamente. E por que que isso é fundamental? Porque um helicóptero abatido acaba com a missão. Simples, né? 2. Infiltração. Com um corredor aberto, os helicópteros entraram voando baixo. Black Hawks modificados, menos assinatura sonora, menos assinatura radar. A lógica aqui é simples também. Se alguém ouve, já é tarde demais. Em segundos, os operadores desceram por cordas, famoso fast rope. Fast rope. E por que que isso é usado? Porque não pousar reduz a exposição, reduz tempo parado, reduz chance de reação. Fase 3, a captura. Dentro do prédio não existe negociação. O que acontece lá é CQB, combate em ambiente confinado, em ambiente fechado. Tudo é pensado para choque, granada de efeito moral, luz intensa, velocidade absurda. O objetivo não é o confronto prolongado, é paralisar o sistema nervoso do adversário. Antes que alguém pense, antes que alguém reaja, antes que alguém peça reforço. A velocidade aqui é segurança. 4ª fase, a extração. Com alvo imobilizado, a confirmação é imediata. Biometria, identificação positiva, sem dúvida. Aí a partir desse momento, o relógio corre contra o tempo. Helicóptero, navio da Marinha no Caribe, do navio direto para o solo americano. E por que um porta-aviões? Porque um porta-aviões é território soberano. Ele é seguro, controlado. Ali a operação deixa de ser militar e vira jurídica. 5ª fase, danos mínimos, controle máximo. A operação foi cirúrgica. Teve resistência da guarda, teve baixas militares, algumas baixas civis. Mas por que as baixas civis foram mínimas? Porque horário noturno, rua vazia, munição de precisão, objetivo único. No lado americano, o uso da surpresa foi tão completa que não teve perdas registradas. Isso mostra algo muito importante para a gente, pessoal. Em guerra moderna, a tecnologia e a escuridão valem mais que volume de fogo. E agora que você entendeu como a execução... Isto que ele está a dizer é totalmente verdade. Com o avanço da tecnologia, praticamente ninguém precisa de ir para a rua trocar tiro, como estamos a ver em alguns sítios. Isto é uma guerra tecnológica, e neste caso os Estados Unidos estavam superiores, ainda por cima com a Delta Force lá, não é? Muito mais fácil foi a missão. aconteceu, fica mais fácil entender o que aquela imagem realmente comunica. Porque aquela foto não é estética, ela é uma linguagem operacional. Vamos olhar para ela agora com esse filtro. Tá? Muita gente olha e vê só um homem sendo conduzido, mas quem já teve em operação olha e vê procedimento. E procedimento nunca é aleatório. A gente vai analisar agora 7 pontos dessa imagem. Primeiro, cordões químicos de luz no pescoço. Isso não é um adorno, não é improviso, é uma marcação. As luzes químicas são usadas para tornar um indivíduo visível sob visão noturna. Ou seja, mesmo no escuro total, qualquer operador sabe exatamente onde o alvo está. 2 cores também não são estética, é um código. Pode indicar prioridade, status ou simplesmente uma redundância de segurança. E o porquê disso? Evitar erro, evitar confusão, evitar que no caos alguém perca o alvo. Exatamente. Em operação real, o erro não vem do inimigo, vem na falha de identificação. Segundo ponto, os olhos vendados e protetores auriculares. Aqui entra privação sensorial. Isso serve para 3 coisas claras: desorientar o capturado, impedir leitura de rota e meios
e permitir a coordenação da equipe, sem interferência. Não é humilhação, é controle psicológico sob estresse. Quando você tira a visão e a audição, o corpo entra em modo de submissão automática. Menos reação, menos impulso, menos risco. Terceiro ponto, a garrafa de água. Esse detalhe passa batido para quase todo mundo. Logisticamente, não seria necessária para um deslocamento curto uma garrafa d'água, mas simbolicamente ela é poderosa. A água comunica 3 mensagens: controle total da situação, ausência de vingança e narrativa humanitária. Mesmo quando o alvo carrega histórico de violência, o procedimento mostra domínio, não raiva. E isso não é para o capturado, é para o mundo. Quarto ponto, vestuário limpo e padronizado. Existem 2 possibilidades técnicas aqui. Ou ele já estava vestido assim, ou houve troca deliberada de roupas. Em alvos de alto valor, é comum retirar as vestimentas originais para verificar lesões, retirar objetos ocultos, reduzir o risco de autolesão, padronizar controle, dá mais trabalho, mas reduz o risco. E um detalhe que muita gente comentou, mas pouca gente entendeu. O vestuário é simples, esportivo, sem símbolo militar aparente. É uma peça comum, E caro. amplamente reconhecida no mundo civil. Tá? Isso não é estética, é uma neutralização visual. Quanto menos elementos chamativos, menor a chance de leitura emocional daquela cena. O foco deixa de ser confronto e passa a ser domínio da situação. Profissionais de verdade escolhem um caminho mais seguro, não um caminho mais rápido. Quinto ponto, a posição de pé. Isso aqui é sutil, mas é crucial. O instinto humano sob ameaça é se fechar na posição fetal, flexionar o corpo, proteger os órgãos vitais, né? Entrar naquela posição. Ao manter o capturado de pé, isso é bloqueado, o corpo fica exposto, a sensação de vulnerabilidade aumenta, o controle externo se impõe. Não é violência, é gestão de comportamento sob estresse. Sexto ponto, colar inflável no pescoço. Esse detalhe quase ninguém percebe. Esse tipo de equipamento ele é usado em operações aéreas sobre áreas marítimas. Exato. Se houver queda no mar, o dispositivo mantém a cabeça fora da água. E o que isso indica? Que a extração envolvia trajeto aéreo sobre o mar ou combinação de meio aéreo e marítimo. Mesmo sob altíssimo valor estratégico, esse procedimento de segurança ele foi mantido. E isso diz muito sobre o profissionalismo daquela tropa. Sétimo ponto, o que essa imagem realmente comunica? Essa foto não foi feita para humilhar, ela foi feita para comunicar método, controle, marcação, privação sensorial, cuidado operacional. E agora vem a pergunta que muita gente faz e não consegue a resposta. Por que usar a Força Delta e não simplesmente o DEA ou a CIA? Essa resposta fecha o quebra-cabeça. A gente vai para a próxima fase agora, tá? Depois da captura, surge a pergunta óbvia. Por que os Estados Unidos usaram uma tropa militar de elite e não agentes da CIA ou do DEA? Essa resposta é técnica e ela diz muito sobre o nível da missão. Vamos separar as coisas, pessoal. A CIA atua principalmente com inteligência, com infiltração, influência, sabotagem. Ela coleta informação, ela prepara o terreno, opera nas sombras, mas a CIA não é força de assalto. Já o DEA é uma agência de aplicação da lei. Ela prende traficantes, cumpre mandados, opera em ambientes relativamente permissivos. Agora vamos para a realidade dessa missão. A gente está falando de um chefe de Estado em exercício, protegido por anéis militares, Exato. com defesa antiaérea, com inteligência estrangeira envolvida, em território hostil. Isso não é uma prisão policial, isso é uma Exato. operação de guerra limitada. E guerra exige quem sabe operar em guerra. Por isso que a escolha foi a Força Delta. Eles são treinados para isso, para entrar onde ninguém entra, para operar sem superioridade numérica, agir em ambiente permissível, totalmente hostil, coordenar ações com caça, com drone, com guerra eletrônica. Se o DEA entrasse ali, os Estados Unidos precisariam primeiro controlar o país inteiro. A Delta entra justamente para viabilizar o controle pontual no meio do caos. Essa é a diferença. Agora a próxima pergunta é: o que acontece depois que o helicóptero pousa? Muita gente acha que a operação acaba na hora da captura, mas ela não acaba. A captura é só metade do trabalho. No momento que o helicóptero pousa no navio, a missão muda de natureza. Ela deixa de ser combate e vira processo jurídico internacional. Exatamente. A bordo, o alvo é identificado formalmente, registrado, enquadrado em acusações já prontas. Nada ali é improvisado. Essas acusações não surgem depois da captura. Elas existem há anos, esperando o momento certo. Por isso o destino é os Estados Unidos.
tribunais federais, acusações de narcoterrorismo. E aqui vem a mensagem real da operação. Os Estados Unidos deixaram claro que quando algo é considerado ameaça estratégica, fronteira não é obstáculo. A operação termina no tribunal. Mas Lá está, não estamos aqui para discutir se está certo, se está errado, estamos aqui para discutir a operação feita pelos Estados Unidos na sua captura, ao Nicolás Maduro, mas não estamos aqui mesmo para discutir se está certo, se está errado. Cada pessoa tem a sua maneira de ver as coisas. Eu não tenho a minha opinião, mas neste caso o que estamos aqui a discutir é mesmo a operação, os passos da operação. A análise do Ernesto, para mim, das melhores mesmo. Vamos continuar com o vídeo, está quase a acabar. a mensagem é enviada no campo militar, sem discurso, sem nota longa, com método. E essa operação ensina algo que muita gente percebe. Não falando aqui sobre espetáculo, não falando sobre vingança, não falando sobre política, falando sobre procedimento. Quando a emoção some, o que resta é método, é disciplina, execução fria. E isso vale para operações militares e também vale para a vida. Quem improvisa demais falha. Quem depende da emoção erra. Quem segue o método termina a missão. Se você quiser entender melhor como a disciplina real de forças especiais é construída, não como um discurso motivacional, mas como um sistema na sua vida, eu te convido a assistir o próximo vídeo que está aparecendo aqui agora. Ali eu explico como a verdadeira disciplina ela é formada quando o caos é o ambiente padrão na sua vida. Muito obrigado por estar aqui. Se gostou do vídeo, deixe um comentário, deixe uma sugestão, me fala o que você achou. Eu te espero no próximo. Pense como Forças Especiais. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal do Ernesto e o nosso também. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo. Se gostam deste conteúdo, comentem nos comentários se querem continuar a ver. Que tipo de conteúdo é que querem ver. Obrigado e até uma próxima.